Exemplo de almoços, então, por exemplo, e jantas. O que a gente podia usar de exemplo de almoço e de janta para deixar aqui para a turma? Carnívora low carb. Porque assim, porque carnívora... não teremos a quarta-feira da feijoada, teremos? Vamos lá. No almoço de uma pessoa carnívora, que realmente só se alimenta de proteína e gordura, sempre vai ser carne, frango, peixes, ovos, frutos do mar, vísceras. As vísceras são os nossos potinhos, né, da suplementação. Muitos estão nas vísceras, então no coração do boi, no baço, no fígado. Então, a gente fala que é o nosso tesouro nutricional. Coração de galinha. Coração de galinha, moela, maravilhoso. Que é o que a gente usa em casa, né? Obrigatoriamente, uma vez por semana tem algum prato desse, até por conta das crianças. Né? E você vê que é uma coisa cultural. Eu lembro que na minha época, lá atrás, minha avó dizia, tem que comer fígado toda semana. Né? Tinha que ter fígado no cardápio toda semana. Então, é o tesouro. A gente tem lá moela de frango, coração de frango, fígado de boi, toda semana, uma vez por semana, a gente tem essa consciência que a gente trouxe das nossas mães, né? Perfeito. Então, o carnívoro a gente come assim, tá? Idealmente aqui, se pelo menos em uma das refeições tenha carne vermelha, não seja uma carnívora que você vai consumir só carnes brancas, porque a gente precisa da carne vermelha dentro do estilo de vida carnívoro. Então, é basicamente isso. Já no low carb, a gente consegue ter as variedades maiores ali, você consegue colocar legumes que você gosta, saladas, mas sempre priorizando. Sabe aquela história de que comece pela salada, né? Quando você for comer, você tem que começar pela salada. Não, você começa com a carne. Comece com a carne. Comece com o que realmente vai te nutrir, depois você come as outras coisas. Porque... Concordo, até porque senão a carne esfria, né? Primeiro que a carne esfria, e segundo que muitas vezes você fica tão saciado com as outras coisas que às vezes você larga o que é mais... Você deixa no prato o que é mais essencial, né? Teve uma vez, Ricardo, que eu passei alguns dias no shopping fazendo uma análise. Não podem me julgar, mas eu fiz isso porque eu estudo muito o comportamento das pessoas. E eu queria entender como é que eram as pessoas no pesar a comida. E aí as pessoas botavam muita salada, as mulheres principalmente muita salada, muito legume e tal, um pedaço menor de proteína e tal. Sentava para comer, começava com a salada e ainda com um pedaço menor da proteína, ainda deixava um pedaço da proteína. Sim. Entendeu? Então, uma alimentação low carb, um exemplo de almoço e jantar é isso. Você ter como base a sua proteína, a sua gordura animal e o restante de complemento. Vegetais, saladas, se você está numa paleolítica, uma raiz, né? Substituir arroz e feijão por uma raiz vale muito a pena. Né? É mais nutritivo do que arroz e feijão. Eu estou muito no caminho da low carb, doutora. Isso. Muito. E à noite, a depender do seu estilo de vida, até tirar esse carboidrato, né? Dar um foco maior ali à noite para uma carne mais gordinha, uma saladinha. Doutora, hoje à noite, doutora, eu vou chegar em casa e vou falar assim para minha esposa: olha, não sou eu, foi a doutora. Eu vou ter que viver de churrasco, amor. Você entendeu? Não me culpe. Foi a doutora que mandou. Cara, você fala pra mim que eu vou viver de churrasco, foi a melhor coisa que eu ouvi nos últimos tempos, viu? Juro por Deus. Eu sou, assim, o que eu converso muito com minha comunidade, com os médicos que trabalham com carnívora, com os influenciadores hoje que eu tenho bastante contato, é sobre a mensagem que a gente vai passar. Porque a gente precisa trazer a consciência para o público que a partir do momento que a gente fala, olha, a gente come carne gorda, mas a gente não come carboidrato. Então, pra gente, tá tudo certo. Agora, se você ainda gosta de um carboidrato, cuidado com a gordura. Porque essa é a função que não dá certo. Porque os dois são fontes de energia. Então, os produtos ultraprocessados são baseados nisso. Eles são tão ruins e um dos motivos é porque muito carboidrato com muita gordura. Então, a mesma coisa eu não posso fazer numa alimentação, mesmo que limpa. Eu não posso comer muito carboidrato, muita fruta, muita batata, e muita gordura, porque isso aí também vai dar um choque, né? Então, eu sempre falo para eles assim, sinalizem, quem vive o estilo de vida, eles
mais alto em gordura, ou é zero carboidrato, ou é muito pouco carboidrato. E tem essa preocupação, mas você vai comer muita carne também é ruim. Gente, não tem como comer muita carne. Não tem como. Você fica saciado, você não aguenta. Você não aguenta. Vai chegar um ponto de saciedade, você vai dizer, não aguento mais. Não dá. Não dá para exagerar. Dá para você exagerar com, pipoca. Pipoca é uma coisa que todo mundo exagera. Aquilo ali você come, parece que não tem fim. Quanto mais você come, mais você quer. Se deixar pão, a mesma coisa, você come um pão. Agora, daqui a pouco você acontece comer outro pão, você come. É verdade. Mas o alimento denso, ele te nutre. Ele te dá um sinal para o cérebro, acabou, não quero mais. Doutora, eu tenho, então, em minha defesa, os defensores do churrasco, modéstia à parte, meu churrasco é muito bom, que eu vou poder usar a minha farinha de mandioca, certo? Se eu estiver na paleolítica. Ó, farofinha de mandioca. Mandioca é a raiz, doutora. Ó, uma farinhazinha de mandioca, sutilmente determinado para usar um churrasquinho ali no final de semana, melar a carne ali na farofa, porque tem gente que come muito farofa, né? Não é melar ali numa carninha, não é melar num espetinho, é comer mesmo, comer. Então, pega aquele pó de farofa ali, come como se fosse uma porção de alguma coisa. Isso não é muito carboidrato também. Lembra que essa função do carboidrato com a gordura que não é legal, né? E aí, então, eu tenho uma marmita que eu faço toda semana, às vezes 2, às vezes 3 dias na semana, que ela vem com a batata doce roxa, ela vem com um pouquinho de abobrinha, ela vem com um pouquinho de berinjela, e ela vem, né, a batata doce roxa, a abobrinha, a berinjela, em cubinhos assim cortadinho, que faz no air fry com azeite, sabe? E alecrim. E um pouco um pouco de curry, um pouquinho de páprica. Isso é um prato que eu aprendi a fazer ali, que a minha empregada faz ali pra mim, ela deixa pronto um tupperware grande. E eu já devo ter alguns meses, doutora, que eu não como arroz e feijão. Já devo ter alguns meses. Porque a dieta paleolítica, doutora, foi uma coisa que eu estudei quando eu fiz curso de astrologia, me formei em astrólogo e me formei em cabala judaica, algumas coisas, né? Tem algumas formações que o pessoal chama de esoterismo, né? Uma das maravilhas ali, escondidas ali no esoterismo com S, né? É o que eu chamo de a dieta dos 4 elementos, onde aparece tudo isso que a doutora está falando. Aparece tudo isso. Então aparecem as raízes dos elementos, fogo, terra, ar e água, né? Eu sou terra, né? A doutora é água, né? Água cardial de lua, né? Eu sou terra... Eu sou terra do final do verão, né? Eu sou terra de... fugiu o nome, já vou lembrar. E aparece tudo isso ali. E ali aparecem as raízes. Aparecem algumas raízes. Então, eu percebo que esses estudos me trouxeram essa consciência que eu ouço a doutora falar e encontro isso. Porque esses estudos são ancestrais. Não tem nenhum estudo que você faça desse nível, de cabala judaica, de astrologia, etc, etc, numerologia, que não é ancestral. Sim. Todos eles são. Né? Começa com, né, em alguns estudos tem 7.000 anos, por exemplo. Né? Quando a gente vai dividir os 4 elementos, os 4 temperamentos, quando você vai ver aquilo é um estudo que tem milênios. Né? Então, e você tem que estudar, né? Muitas vezes na Kabbalah, e isso aí são estudos muito antigos, né? Muito ancestrais. Né? Agora, principalmente esses estudos são de uma fase da humanidade que nós não éramos sedentários. Nós éramos nômades. E isso está ali nos estudos também. Porque no nomadismo aparece também a variação ao longo de um ano. Por exemplo, de você saber quais são
frutas ou raízes, o que quer que seja, daquelas épocas e consumir só essas. Exatamente. Porque são essas que têm a força da natureza a seu favor. Dando um exemplo rápido aqui, para não fugir do tema. Como fica a fruta, doutora? O que você pode me dizer da banana? Já sei que você deve ser adepta do abacate. Eu comia, né? Na minha fase cetogênica, low carb, eu comia bastante abacate. Nada contra a banana, gente. Nada contra nenhuma fruta. O que a gente precisa ter em mente hoje é apenas a narrativa que foi jogada para a população que frutas são saudáveis, que a pessoa pode comer de 5 a 6 porções de frutas por dia. E com as doenças metabólicas existentes hoje, isso é mentira. Isso não é uma verdade. As pessoas que têm determinadas doenças metabólicas, como resistência à insulina, fígado gorduroso, não podem comer 5 a 6 porções de frutas. Porque o que seriam essas porções? Também fica muito vago, né? Então, às vezes, a pessoa, uma porção para uma pessoa é comer metade de uma melancia. É comer 4 bananas no dia, e isso pode fazer mal para determinado contexto. E algo que a gente precisa pensar. As frutas de hoje, você falou sobre sazonalidade. Hoje você vai no mercado e encontra todas as frutas. Todas. Acho que só tem uma aqui na Bahia, não sei se tem aí em São Paulo, que se chama umbu. Aqui só aparece realmente em determinadas épocas, que é uma frutinha verdinha, assim. Mas a maioria das frutas, assim, do dia a dia, manga, melão, maçã, limão, sei lá, melancia, tudo mamão, você encontra em qualquer época do ano. E, assim, a banana de hoje não é igual à banana dos nossos ancestrais. A frutosa, hoje as frutas são modificadas. O doce da hoje não tem fruta sem semente, hoje já tem fruta sem fiapo, né? Então, elas estão modificadas, elas não são as frutas originais. E isso tem um grande peso para a população que a gente tem hoje. Então, tem gente que fala assim, vou parar de beber refrigerante, mas eu bebo suco de fruta. É pior. Não é um bom negócio, não. Você está achando que é um bom negócio? Porque, assim, por você achar que é natural, que é da fruta, você ainda vai beber até mais que refrigerante. E vai ser mais danoso para você, né? Então, tem gente que tira o refrigerante do filho e dá suco de caixinha, porque no suco de caixinha está dizendo suquinho de caixinha natural. Penso eu fico pensando, né? O que é que tem naquela caixinha? Ninguém sabe, é uma coisa escura. Você faz um furinho com um negócio, você não sabe o que é que tem ali dentro. Você está bebendo uma coisa no escuro. Qualquer coisa em lata, eu sempre tive muita angústia. Eu não estou vendo o que é que tem dentro daquela lata. Você abre um negocinho desse tamanho e bebe o que está lá dentro. O que é que tem ali dentro? Ninguém vê, ninguém sabe. Deus me livre. Então é isso que a gente tem que pensar, não doutora, é sobre... Desculpa te cortar, pode terminar. Nada. Te cortei, pode terminar, doutora. Não é pra gente ter medo de frutas, mas a gente tem que trazer essa consciência. Fruta não é saudável para todo mundo hoje, no contexto de vida da grande maioria da população. Mas, doutora, naquele capítulo que a gente estava aqui, onde a doutora estava falando sobre o ponto fraco da dieta carnívora, que é a vitamina C, por exemplo, eu sou uma pessoa que religiosamente toma limão em jejum, mas eu já faço isso há 15 anos. Né? Melhorei muito minha rinite, minha sinusite, melhorei muito. E eu realmente espremo 1 ou 2 limões, até porque eu tenho pé de limão em casa, tenho algumas frutas no quintal de casa. Claro que os pés de limão em casa não suprem o ano todo, mas a gente compra. Mas morango, laranja, limão, isso não seria um benefício para esse problema da vitamina C na dieta carnívora? Mas não é um problema, é isso. Então, assim, para quem come carboidratos, eu preciso. Por isso que esses alimentos entram, né? Vem a vitamina C do vegetal, vem a vitamina C do limão, porque eu como carboidratos. Então, é como se a pessoa que come carboidratos, ela tem uma necessidade maior de vitamina C. Ah, é? Uhum. Justamente por conta dessa competição. Eu não como carboidratos, tem 5 anos que eu não como carboidratos. A última vez que eu dosei minha vitamina C, ela estava 0,13. A minha ginecologista, quando via o meu exame,
tomou um susto e falou, você vai agora repor vitamina C aqui numa salinha. Você vai morrer. Eu falei, eu? Aí ela estava em choque, né? Aí eu dei risada. É uma grande amiga minha. Eu falei assim, olha pra minha cara, eu tô com a cara que eu vou morrer. Aí ela parou assim. Eu falei, olha aqui minha gengiva. Tô com escorbuto, minha gengiva tá sangrando, eu tô perdendo meus dentes. Olha aqui meu corpo, tô cheio de hematoma. Como é que eu tô? Ela parou assim, ficou me olhando. Ela, que negócio é esse? Né? Então, assim, eu tenho uma vitamina C que qualquer médico hoje diz assim, está deficiente em vitamina C, mas eu não tenho nenhum sinal de deficiência de vitamina C. Por quê? Porque eu não como carboidratos. Aí eu vou para aquele ponto. Se eu sigo uma alimentação carnívora, mas todo final de semana eu fico comendo doce, ou se toda semana eu como um carboidrato aqui, um carboidrato ali, vai chegar um momento que meu corpo vai começar a entrar em deficiência. Por isso que esse estilo de vida leva a um nível de disciplina que só os carnívoros hoje conseguem sustentar esse nível, né? Porque a gente não pode abrir essas exceções. Então, eu não preciso ter uma vitamina C de 2, 3, 4, 5 no exame de sangue. 0,13 para mim está ótimo. Mas não seria um problema você comer uma maçã, seria? Não seria um problema. Não seria um problema. Tanto que... Tomar um suco de limão, sem açúcar? Não seria um problema. Botar um limão espremido. Antes, quando eu bebia água com gás, eu bebia com um limãozinho espremido. Aquele que é o que eu faço hoje. Né? Tranquilo. Não seria nenhum impacto negativo para o meu estilo de vida hoje se eu usasse um limãozinho ali esporadicamente, ou todo dia, ou se eu chupasse uma laranja depois do almoço. Eu tenho alunos que são carnívoros que falam, Luan, não abra mão da minha laranja. Aí chupa essa laranja. Aí depois do almoço eu chupo a laranja. Ontem mesmo um aluno mandou aqui no grupo. Tô aqui com as carninhas ali, a foto de 2 bandinhas de laranja para chupar. Não tá bebendo suco, tá chupando a fruta. Né? Então tá tudo certo.